Shalom, Shabbat Shalom, né? São 8 horas, 20 horas, né? E 42 minutos. Já estamos há quase 3 horas, né? Do dia 29/11, o último Shabbat deste mês, né? Nós teremos um mês de 30 dias, portanto, os Shabbats, né? Os Shabbatot do mês que vem cairão da quinta para sexta, ok? Já vão dando um jeito aí, porque é uma coisa que, sabe, é imprescindível. É mais imprescindível do que você manter seu emprego. Então vamos lá. Eu não vou fazer hoje o Luís 12, assim como não fiz ontem. Na verdade, a gente tem conversado muito, né, sobre coisas que na maioria das vezes, né, eu penso que as pessoas que estão do outro lado, né, já estejam dentro daquilo que aprenderam, caminhando por si só e chegando a estágios mais elevados, né, de conhecimento. Mas não é bem assim, né? Nós tivemos a semana mesmo passada, ou nessa, nem lembro direito, um exemplo forte disso, né, de alguém que caminhava com a gente e de repente demonstrou-se completamente nécio, né? Eu até prometi a mim mesmo, né, pedi ao Pai que me ajudasse nisso, e eu estar mais próximo, né, de todos aqueles que se dizem estar no caminho, para que todos possam realmente não tropeçar, né? Porque se você compreende um pedacinho da verdade, mas não compreende um outro pedaço, não existe uma ponte que vá te ligar ao terceiro pedaço. E inevitavelmente você vai cair no precipício que se formará entre o primeiro e o segundo pedaço. Mas, devido também a muita gente nova, né? Muita gente que está saindo da cristandade, muita gente que vem por causa dos vídeos e fazem perguntas, né? Claro, perguntas de quem saiu da cristandade, e eles não estão errados, eles estão aprendendo aquilo, né? Eu resolvi fazer hoje um estudinho que eu chamaria de leite, que seria, vamos dizer, dedicado, né, mais a esse tipo de pessoas. Mas que eu tenho certeza que muita gente, né, que se diz techuvá, que se diz no caminho, possa vir a aprender alguma coisa assim, né? É claro que todo mundo, né, inclusive aqueles que estejam em igrejolas aí que proíbem até a leitura da palavra, né, como no caso da CCB, que vocês já ouviram falar, né, o Mashiach dizendo do homem, né, que tinha que construir sobre a rocha e não sobre a areia, né. Então, o nome que eu dei a esse estudo, né, você constrói sobre a rocha. Eu quero já logo de cara, eu quero já logo de cara iniciar falando um verso que está contido em 2 de Coríntios 5:7, ok? Onde o Ravino Shaul, vulgo apóstolo Paulo, nos diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Veja, isso pode, né, no primeiro momento, de parecer que ele está querendo dizer
que que a gente tem que andar pela fé e não pelas obras. Eu já vi muita gente falar isso. Observe bem, andamos por fé e não por vista, nos leva a tentar entender uma série de passagens bíblicas, desde lá daquilo que vocês chamam de Velho Testamento, que chegou ao ponto, né, de Shaul mesmo dizer que os Yehudim queriam visões, queriam milagres, queriam coisas assombrosas. E que aqueles que estavam em diáspora entre as nações andavam por fé. Ou seja, os Yehudim queriam sinais. Observe que perguntaram várias vezes ao Mashiach, né, somente os fariseus, que sinal ele teria para dar. Eu não os culpo, né, porque um povo que durante toda a trajetória dele foi marcado por sinais incríveis, né? Vamos citar aqui, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho e por aí vai, né? O Muro de Jericó. Realmente são pessoas que, principalmente depois de terem sido deixadas pelo pai, né, durante mais de quase 500 anos, passaram a crer apenas em sinais. Por isso o Mashiach curava. Mas observe, o Mashiach não curava quem tinha fé. Porque as pessoas não tinham fé. As pessoas acreditavam nos sinais. Veja bem, nós vivemos numa época, quer dizer, isso já desde o século XVII, quando começou a pegar mais forte o evangelicalismo, onde as pessoas, por causa da emoção, né, começaram a viver buscando novas sensações. Em todos os aspectos, né? E que essas fossem cada vez mais intensas. Nós podemos observar, por exemplo, né, é por isso que a Polícia Federal, por exemplo, no Brasil, prende tantos traficantes de maconha, cocaína, êxtase e outras drogas alucinógenas. Se não houvesse quem comprasse e até pagasse caro, né, por isso, não haveriam traficantes. Mas o povo quer sentir, quer chorar, quer rir, quer desmaiar de prazer. E a dose de amanhã terá que ser maior que a de hoje. Pois o corpo julgará algo banal se você absorver uma quantia apenas similar à de ontem. As igrejas, desde 1900, desde o século XIX, né, elas começaram a caminhar nesta mesma senda. Os cultos são cada vez mais emocionais e continuam no século XXI, piores ainda, né? Eu me lembro que no século XX, né, eu já era presbítero e tudo, e a gente conversava muito a respeito, né, principalmente do pentecostalismo, né, daquele horror. Mas eu sinceramente não imaginaria, né, que chegaria ao cúmulo que chegou hoje. Então nós vemos que os cultos dessas igrejas, né, são cada vez mais emocionais, cada vez mais apelativos, né, ao estado emotivo dos visitantes e membros. Sabe, não é raro encontrarmos crentes, né, que migram de uma igreja para outra, dizendo:
A minha igreja já deu o que tinha que dar. Agora estou no ministério tal, porque lá o Espírito se derrama, há poder, há unção, o mover de Deus, o Deus deles, é fantástico. Você conhece alguém que já te disse algo parecido? Você já disse algo parecido? Observe, é possível que esse entusiasmo todo aí, né, das pessoas quando mudam da sua igreja e acham que lá, né, dure um ano, 2 anos, mas logo esse mesmo crente correrá para outro matadouro. Digo ministério. E outro, né, buscando experiências que o levem cada vez mais ao santo lugar, né? Porque nem lhes ensina que nós somos o templo do nosso Pai. E nesse santo lugar, acredito que vou encontrar a experiência maior, ao estado emocional mais alterado possível. Talvez, né, depois de frustrado, esse crente até abandone a fé. Por quê? Porque ele chega à conclusão de que ele não sente mais a presença do Deus dele. Que achava encontrar-se, né, nas experiências mirabolantes. Esses cultos começam com canções alucinantes, partem para a explosão das dores e tragédias, entoam músicas contínuas, similares inclusive aos mantras, né, orientais. E constroem uma série de compromissos em lágrimas. Todos entram em um êxtase, né, e gritam, esperneiam, falam línguas absurdas, caem ao solo, riem, latem. E quantas outras coisas bárbaras, né, que nós temos visto. Depois do próximo culto, tanto o pastor ou o presbítero com a equipe dele, eles têm que mudar o cardápio. Vai ter que ter um cardápio mais agressivo, mais emotivo, com maior variedades. Um show mais completo. Senão o povo vai embora. O próximo culto tem que trazer novidades. Perdão, minha gripe ainda está aí. Isso é construir a fé sobre a areia movediça das emoções. A pessoa que vive de ilusão, a pessoa que vive assim, achando que isso é fé, ela pensa assim: se eu estou feliz, o Deus dela está com ela. Se prosperei, o Espírito do Deus dela está com ela. Se ela estava no culto e chorou, e se manifestou e recebeu a unção, ela é salva. Se a igreja vibrou muito, o mover de Deus está naquele lugar. Aliás, vamos falar entre nós, né? O mover de Deus é simplesmente trágico. Né? Só mesmo os pentecostais para inventar essas coisas. Mas aos desiludidos na fé, né, aqueles que já tomaram todos os porres emocionais e não encontraram mais o que experimentar, né? A esses eu quero falar de um outro caminho. O caminho da fé obediente, da fé em verdades da palavra, da fé em um Hu, que significa Criador, significa soberano de toda a terra, de todo o universo, Criador de tudo, inclusive do bem e do mal, que é permanente, né?
que nos dá a fé, né, de uma herança eterna, que não se perde no dia da tristeza e que vamos reconquistá-la no dia da alegria. Yahweh nos livra, tanto nos dias de sol quanto nos de chuva. Tanto quanto estamos por cima, quanto estamos por baixo. Para comprometer-se, né, com essa fé, não são necessários grandes auditórios emocionalistas, não são necessários grandes oradores, não são necessários profetas ungidos, que vêm com esse papinho do mover do Deus deles, né? Observe, se você já passou por Matitiarro 6, 44, 65, 66, que você vai ler na tua casa, dever de casa, observe, já é o bastante. E Yahweh o acrescentará entre os do seu povo. Mais um deverzinho, leia Atos 2, 46, 47. Comece a estudar para poder viver a palavra. Ser servo não é buscar sentir-se bem. Não é buscar cura para aquele mal que te aflige. Não é querer carro, casa, novos ou empregos melhores. Ser servo é um modo de vida. O modo indicado por aquele que nos criou. Construa sua moral, sua índole, sua profissão, seu casamento, a educação de seus filhos, seu futuro, sempre sobre a palavra do Eterno. E adore-o sempre. Não duvide de sua presença quando não o sentir junto de ti. Ele continua aí mesmo. Mesmo que você não o sinta. Ele nunca abandona os que são obedientes, fiéis e sinceros. E isto é uma promessa que ele mesmo fez. Dessa forma, você não afundará nas frustrações de emoções passageiras, mas construirá uma vida que irá o santificando. Uma vida de realizações para o vindouro reino. Não para essa porcaria de mundo que nós vivemos. Estará agradecendo pelas provações que você vencer. Porque, como está escrito, né, partem do próprio Eterno para nos tornar mais fortes e mais submissos à sua santa vontade. Queira o Eterno que a fé que por Ele nos é dada seja fundamentada na sua duradoura palavra, pois se a fé está na instável emoção, nem fé você tem ainda. Você não tem fé. Veja bem, o que diz o Ravino o Shaul em Efésios 2,8. Porque pela obediência sois remidos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Yahweh. Entenderam? A fé é como o chamado, é como a eleição, é como o arrependimento. Faz parte do pacote. Por isso o Mashiach nos fala sobre o grão de mostarda. Quando ele diz que se alguém tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, ele seria capaz de mover as montanhas. Ele não está dizendo que se eu tiver fé do tamanho, eu vou mover montanha. Ele está querendo dizer que nem sequer do tamanho de uma semente de mostarda alguém consegue ter fé. Infelizmente, na cristandade nos ensina tudo ao contrário. A palavra do Eterno nos mostra algumas pessoas que estavam entre os do povo
e apostataram, foram levadas por seus pecados e se perderam sem a comunhão de alma. Judas Iscariotes, Ananias e Safira, Emineu e Alexandre e vários outros. Aqui, nesse estudo todo, eu só estou citando, né, os que aparecem e as coisas que são ditas naquilo que vocês chamam erroneamente de Novo Testamento. Para não dizer que eu sou judaizante, para não dizer que eu só uso o Taná, que eu só uso a Torá. Assim também, com certeza, já ouvimos alguém dizer que já foi crente. Em outras palavras, alguém dizer, eu sou um ex-crente, batizado e tudo mais. Como se ser um ex-crente, batizado e tudo mais fosse algum posto ou função, né? Meus irmãos, não existe ex-crente. Não existe ex-remido. Ou salvo, como vocês chamam. Ou a pessoa é chamada de eleita, ou nunca foi crente verdadeiramente. O Ravino Shaul nos mostra essa situação quando escreve: pero que se alguém está em Yahu, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Portanto, meus irmãos, uma vez chamado, arrependido verdadeiramente, tendo seus pecados expiados, convertido, justificado, reconciliado, regenerado, adotado, santificado, tendo perseverado na segurança eterna do eterno, só resta a glorificação do corpo. A herança e as promessas não se perdem. Quem tem e persevera, as receberá. Quem não tem, nunca as terá. Portanto, a eleição só pode ser perdida por aqueles que nunca deixaram de ser perdidos. Porque, do contrário, o Mashiach não afirmaria o que eu vou ler agora. Porque surgirão falsos Mashiach e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Então esse papo, sabe, de quentinho, de dizer, não, porque o diabo pôs na cabeça dele não sei o quê, e ele abandonou, e ele se perdeu, não. Leia o Tiago, ele vai dizer que ninguém peca senão por causa da sua própria concupiscência. As provações sim vêm do próprio Pai, mas os pecados vêm das tentações que nós criamos em nossa mente, elas tomam forma até que então nós somos pecadores e perdemos a nossa chance. Então, meu irmão, se você está a construir sobre a rocha aqui nós identificando como sendo a palavra, a fé, a obediência às vontades e preceitos e leis de Yahu, e fosse chamado e escolhido, a sua redenção total agora já é apenas uma questão de tempo. Mas se estás a construir sobre a areia, ou seja, buscando solução para os seus problemas diários, sensações, sinais e prodígios, se és desobediente e inventa motivos e desculpas para não cumprir a vontade soberana do Eterno, não se preocupe, você não perderá a sua salvação. Pois mesmo que já tenha sido chamado, infelizmente, não fostes escolhido. És joio. Que essas palavras possam, de alguma forma, lhe dar um tranco. Eu sei que não depende de mim,
Mas eu já percebi que tem pessoas que já foram chamadas, mas parece que não ouviram, porque esperavam maravilhas. Desejo um Shabbat de muita paz para todos e muito estudo. Não saiam de casa. E se você tem dúvidas, se você quer estudar, se você quer aprender, entre em contato comigo, com a minha esposa. Tá? Que nós estamos aqui para isso. Mas cuidado, tá, com a internet. Hoje eu nem falei, né, sobre os falsos Erudim, sobre os falsos Efraimitas, sobre os falsos Netzarim, sobre os falsos, né? Porque hoje eu quis falar com você, cristão. Eles eu já puxo a orelha toda hora. Pode se achegar. Aqui ninguém morre, a menos que seja atacado. Ok? Shalom. E até o próximo. Que o Pai os abençoe, dando a vocês a visão, dando a vocês o entendimento e chamando-os, se for verdade. Beijo na testa e no coração.